TV Nova. Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de fortalecimento pedagógico de Geografia para os 6º e 7º anos, né? Você já se sentiu perdido na vida? Você já se sentiu procurando rumo? Qual o norte que eu vou tomar na minha vida? Então, desde os tempos mais antigos, a humanidade sente essa necessidade de se orientar geograficamente, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Então vamos para a nossa aula. Orientação geográfica. Desde os tempos remotos, a humanidade necessitava se localizar no espaço terrestre. Foram desenvolvendo instrumentos para esses fins, como astrolábios, rosa dos ventos, bússolas, entre outros. E mapas foram produzidos e aperfeiçoados, né? Imaginar como é que se fazia realmente os nossos antigos, sem da tecnologia que há hoje, para se localizar no tempo, para realizar viagens, né, com os meios de transportes, com os recursos que eram possíveis na época. Então, há um estudo muito grande dessa evolução, né, dessa ciência, sempre procurando se localizar no espaço, né, para fazer esse deslocamento em busca da sobrevivência e da procura de melhores recursos. Então, esses são alguns dos instrumentos, né, produzidos, o astrolábio, né, a rosa dos ventos, né, que é uma rosa que a gente vai ver como ela funciona na bússola, né, orientando, dando orientação, né, geográfica, né, o sentido de direção para os povos, e a própria bússola, né, que foi inventada pelos chineses, que nós vamos ver nessa aula. Então, uma maneira antiga que se tinha também, uma solução que se encontrava, foi a orientação pelos astros e pelas estrelas, né? Uma das maneiras mais primitivas da orientação era realizada através da observação de astros e estrelas. No decorrer de muito tempo, os viajantes usaram com frequência esse artifício. As principais referências eram o Sol, a Lua e as estrelas. E nós temos aqui no slide duas formas que eram usadas para se localizar no espaço. Uma, através do Sol, onde se estendia os braços, e o braço direito ele apontava para onde o Sol nascia, né? Onde o Sol nasce. Então, ali era o leste. Então, consequentemente, o braço esquerdo ia apontar para o oeste, e à frente nós temos o norte e as costas o sul. Então, essa era uma maneira bem primitiva, mas muito eficiente de se localizar no espaço, né? No espaço geográfico, e conhecer as direções. Bastava observar onde o Sol nascia, esticar os braços com o braço direito para o leste e assim localizar os outros pontos de direção. Outra forma era pelo Cruzeiro do Sul. Uma vez identificado aqui o Cruzeiro do Sul, né, se imaginava um prolongamento de 4,5 vezes, né, até um ponto onde apontasse esse ponto cardeal sul, né? Então, a pessoa ficava de frente para esse ponto, e à frente ela teria o sul, as costas o norte, enquanto a sua esquerda ficaria o leste e a sua direita ficaria o oeste. Então eram formas que a natureza permitia, né, que o homem conheceu, de se localizar no espaço de uma maneira eficiente para poder fazer seus deslocamentos, né, com maior segurança, certo? Então essa seria a orientação pelos astros e pelas estrelas. Lembrando que nós estamos ao vivo, e se você quiser alguma interação, né, nós temos ali o chat aberto com possíveis dúvidas, vocês podem ir fazendo essa interação através do chat. Então,
Seguindo com a nossa aula, aqui nós temos aqui uma visão do que seriam os pontos cardeais, né? Apontando a mão direita para o leste, a mão esquerda para o oeste, à frente nós teríamos o norte e as costas o sul, né? Então aí nós começamos a construir a nossa rosa dos ventos, que vai nos orientar durante essa aula. Então aqui está ela, os primeiros pontos são chamados pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Mas, além dos pontos cardeais, nós vamos ter também outros pontos que vão nos ajudar nessa orientação. São os pontos cardeais, os pontos colaterais, né? Que se localizam ali entre o norte, o leste e o sul e o oeste e o norte. E você lembra quais são esses pontos? Vamos ver agora com mais calma como é que se identificar esses pontos. Como é que a gente pode identificar esses pontos aqui formando a nossa rosa dos ventos, né? Nós temos aqui os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste, né? Que é o símbolo SE. Entre o sul e o oeste, o sudoeste, né? Símbolo SO. E entre o oeste, o norte e o oeste, o noroeste, NO. Então, se você lembrar, né, você já pode até ver que a nossa divisão regional do IBGE, ela segue muito essa classificação, né, essa orientação geográfica, né? Se você puser essa imagem no centro do mapa do Brasil, você vai ver que as regiões coincidem com os pontos, né, do que estão aqui marcados. Inclusive o nosso Nordeste, né, que se você ver, a região Norte vai ficar na região Norte, apontada para o Norte, na direção Nordeste o Nordeste, o Sudeste, né, onde estão São Paulo, Rio de Janeiro também, a região Sul, e o Centro-Oeste ele vai partir do centro para o Oeste. Então foram formas que o homem encontrou de se localizar no espaço e elaborar mapas, né, utilizando dessas orientações geográficas. Mais à frente nós vamos ver assim, que existem muitos outros pontos, também chamados subcolaterais, né, que vão formar a famosa rosa dos ventos, que nós encontramos na bússola. Então ela faz bem completa entre os pontos colaterais, os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais ou intermédios, né? Então nós temos aqui a figura da rosa dos ventos, que vai servir de orientação bem completa para a orientação geográfica. Mais adiante, nós temos aqui ela, a bússola, certo? A bússola é uma ferramenta cartográfica e um importante instrumento de orientação criado pelos chineses para facilitar a localização e a movimentação pelo espaço terrestre. Então você vê que ela tem ali no meio, no centro, né, a rosa dos ventos, com todos os pontos, né, os cardeais, os pontos colaterais, que vão indicar a direção a ser tomada. E como é que funciona a bússola? Nós sabemos que a Terra ela tem um centro, né, o núcleo formado de ferro e níquel, e que nós temos um núcleo sólido recoberto por um núcleo mais pastoso. E eles giram, né, formando um campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético que vai fazer com que a bússola funcione, certo? Nós vamos ver aqui no slide seguinte essa informação sobre o magnetismo terrestre. O campo magnético terrestre ele pode ser devido ao núcleo de ferro da Terra. A configuração do campo magnético da Terra é parecida com a de um gigantesco ímã em forma de barra localizado próximo ao centro da Terra. E os polos magnéticos da Terra não coincidem com os polos geográficos. Então, na figura, nós podemos até observar, né, que o ponto geográfico da Terra está com a letra N mais centralizado, enquanto o ponto abaixo da letra norte magnético, ele está na parte de baixo, na letra N avermelhada, né, ele um pouco deslocado em relação ao norte magnético.
ao norte geográfico, perdão. Então, esse magnetismo é que vai fazer com que a bússola seja atraída, apontada para a direção desejada, né? Então, nós vamos ver aqui mais um slide adiante, mais ainda sobre o magnetismo terrestre, que em 1600, William Gilbert descobriu que a Terra é um grande ímã natural, com os polos magnéticos, cada qual na vizinhança de um polo geográfico. Chama-se campo magnético terrestre ao campo magnético que existe ao redor da Terra. É esse campo que nós estamos vendo na figura, com esses círculos, né, amarelos. E a existência desse campo se manifesta pela orientação da agulha magnética, a bússola. Então, a bússola ela vai apontar para o norte, né, magnético, dando a direção em que você deve seguir. Então, os chineses inventaram isso há bastante tempo e ele vem sendo aperfeiçoado durante os anos, né? Então, foi um grande instrumento, né? Ainda continua sendo um grande instrumento de localização para que auxilie na localização geográfica. E aqui nós temos a foto, né, da declinação magnética, né? É a direção do norte-sul magnética e a direção norte-sul geográfica. Então, nós vemos aqui o polo norte geográfico na figura com uma seta vermelha, enquanto o polo norte magnético, ele está um pouco deslocado. São cerca de 1.400 km² na ilha de Príncipe de Gales, que fica no Canadá. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o norte geográfico, ele resulta da rotação da Terra, enquanto o norte magnético, ele resulta realmente desse movimento do núcleo, né, líquido envolvendo a parte sólida do núcleo, que vai fazer com que crie esse campo magnético. Então, são processos geofísicos diferentes. Então, por isso que vai haver essa diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. Então, seguindo adiante, nós vamos falar agora um pouco sobre localização geográfica. Localização geográfica, nós vamos partir falando sobre os hemisférios da Terra. E o que são hemisférios? Hemi é de metade, esférios vem de esfera. Então, são metades de esferas, né? E esses hemisférios, eles podem ser divididos da seguinte forma. Nessa figura, nós temos aqui uma imagem com a linha do Equador, que é uma linha imaginária que corta a Terra na horizontal. E o que está acima da linha do Equador é considerado o hemisfério norte. E o que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul, certo? Na figura, ao lado, nós temos o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, que são linhas imaginárias que cortam a Terra na vertical. Então, nós vamos ter, do lado leste, o hemisfério oriental, a leste do meridiano de Greenwich, e do lado oeste, o hemisfério ocidental. Então, essa configuração vai nos ajudar a entender o posicionamento de qualquer ponto sobre a superfície da Terra, quando nós vamos falar agora sobre as coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas, elas são o meio de localização, né, em relação a essa linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich, né? Um cruzamento entre as latitudes e as longitudes. O que seria a latitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto para a linha do Equador. Então, nós temos aqui, você observe que temos uma linha marcando 30 graus, com sinal positivo, acima da linha do Equador. Então, seria a distância de 30 graus para a linha do Equador. Então, 30 graus norte da linha do Equador. Enquanto as linhas negativas, né, ali 30 graus, 60 graus, são as latitudes em relação à distância da linha do Equador no sentido sul, certo? E a mesma coisa ocorre com as longitudes, que as longitudes elas já vão ser a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então, do lado leste, nós temos o ponto positivo, né, 30, 60, 90 graus de distância em relação ao meridiano de Greenwich, que seriam latitudes leste, e do lado oeste, né, negativo, 30, 60 graus, 90 graus
de longitude, que é a distância também para o meridiano de Greenwich no sentido oeste. Para a gente visualizar isso de uma maneira mais fácil, nós temos aqui um mapa onde nós temos alguns pontos marcados com as coordenadas geográficas, certo? Então nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. E esses pontos, a coordenada geográfica vai se dar pelo encontro desses pontos. A fusão, né, quando vai fazer a junção desses pontos, ela vai determinar um ponto específico da superfície da Terra. De que forma? Se nós pegarmos ali o ponto A, ele está localizado a 60 graus norte, né, porque ele está a 60 graus acima da linha do Equador. E 120 graus oeste, porque ele está a 120 graus oeste do meridiano de Greenwich. Do ponto B, ele também se encontra a 60 graus norte, porque está 60 graus acima da linha do Equador. Porém, ele está a 80 graus leste, por conta que ele está a 80 graus de distância do meridiano de Greenwich no sentido leste. E essa dinâmica, né, esse cruzamento é que vai definir o ponto e a partir daí seria capaz de você localizar qualquer outro ponto sobre a superfície terrestre. Então fica até o exercício de você em casa localizar o ponto C e o ponto D, fazer esse exercício, né? Você pode voltar essa aula, parar e tentar realizar esse exercício. Aqui na frente nós temos mais um destaque, né, localizando os pontos de coordenadas também para determinar coordenadas do ponto A, B e C. Né, o ponto A, nós vemos que ele está a 20 graus norte, porque está acima da linha do Equador, e a 15 graus oeste, porque ele está a 15 graus do meridiano de Greenwich no sentido oeste. Como o ponto B, ele está a 30 graus acima do norte, acima da linha do Equador, o ponto C está a 15 graus sul, porque está a 15 graus abaixo da linha do Equador, e ambos se encontram a 60 graus leste, porque está a 50 graus a leste do meridiano de Greenwich. Então são exercícios que você pode fazer, procurar aí no seu livro, pesquisar, para realizar e exercitar esse tema da localização geográfica, das coordenadas geográficas, certo? Aqui são algumas linhas bem conhecidas do trópicos, né, e círculos polares, né? A linha do Equador, né, que corta a Terra a 0 graus. Nós temos os trópicos de Capricórnio e Câncer, o trópico de Capricórnio na região sul, o trópico de Câncer no hemisfério norte, né, a 23 graus e 27 minutos, e o círculo polar ártico e o círculo polar antártico, né, o círculo polar ártico no norte e o antártico no sul, a 60 graus, né, e 33 minutos. Então são linhas importantes que vão ajudar você sempre a se orientar e localizar no espaço geográfico algum ponto. Por exemplo, quando nós dizemos que nós moramos num país tropical, é porque nós estamos numa região cortada por trópicos, o trópico de Capricórnio, que passa cortando o Brasil. E aqui, nós olhamos esse mapa. Em que hemisfério se encontra o Brasil? Nós vamos localizar o Brasil ali mais em tom de verde, e aí vai depender de que referência nós estamos tomando. Se for em relação ao meridiano de Greenwich, nós vemos que o Brasil se encontra totalmente no hemisfério ocidental, né? A oeste do meridiano de Greenwich, né? Então, a oeste nós temos o hemisfério ocidental, a leste é o hemisfério oriental, nós estamos no hemisfério ocidental a oeste. E em relação à linha do Equador, nós temos uma pequena parte do Brasil que está localizada acima do Equador, ao norte. Porém, a maior parte do Brasil, do território brasileiro, está localizada ao sul, abaixo da linha do Equador. Então, a referência vai depender qual hemisfério você quer localizar, e se refere quando quer localizar o Brasil, e aí você toma por referência a linha do Equador ou meridiano de Greenwich para localizar em relação à latitude e à longitude que ele tem em relação a essas linhas, certo? Mais adiante, nós temos esse próximo slide, nós vamos localizar melhor o Brasil, mas a partir daí vamos ver os pontos extremos do Brasil, né? Nós temos a norte, o ponto extremo do Brasil é o Monte Caburaí, né? Ao sul é o Arroio Chuí, a leste a Ponta dos Seixas
e a oeste a Serra da Cotamana. Então nós temos Monte Caburaí a 5 graus, pouco mais de 5 graus, a Ponta do Xerez a 34 graus oeste, né? Monte Caburaí a 5 graus norte, Serra da Cotamana 70 graus oeste e o Arroio Chuí 33 graus e 45 sul. Então, se a gente colocar essas coordenadas no mapa, nós vamos ter a orientação do Brasil perfeita. Aqui, ó. Então, como o Brasil se localiza? 34 graus entre 34 graus de longitude e 73 graus de longitude oeste, né? Mas, e em relação à linha do Equador, 5 graus de latitude norte, por isso está um pouco acima da linha do Equador, e 33 graus de latitude sul. Então, essa é a perfeita localização do Brasil no mundo, olhando aqui o planisfério, ok? E agora nós vamos ver que existe hoje tecnologias mais modernas aplicadas à cartografia, certo? O sensoriamento remoto, a aerofotogrametria, que é a fotografia aérea, o GPS, né, que é um sistema de posicionamento global que todo mundo conhece, né, que tem aí nos celulares, nas paredes celulares, né, nos aplicativos, né, que ajudam a se movimentar no trânsito. E o sistema SIG de informação, certo? Então, são várias tecnologias hoje que facilitam essa localização, esse deslocamento no espaço, certo? Que vão auxiliar, quer dizer, muito mais fácil, muito mais simples hoje do que na época dos antigos, que tiveram que trabalhar com tecnologias mais primitivas. Certo, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver a interação do pessoal do chat, hein? Pronto, nós temos aqui o Joaquim Silva, que pergunta: bom dia, professor. Antigamente, como as pessoas sabiam onde era o norte e o sul? E nós vimos isso, né? Nós vimos lá naquele slide como as pessoas se localizavam com a utilização dos astros, né? O Sol, né? Você apontava o seu braço para o leste e determinava, a partir dessa posição, né? O braço direito apontado para o leste, onde o Sol nasce, o braço esquerdo para o oeste, na sua frente você tinha o norte, nas costas o sul. Ou então, utilizando-se do Cruzeiro do Sul, onde você vira para o sul, né, em direção, encontra a estrela mais abaixo, prolonga isso 4 vezes e meia e vai apontar para um ponto no sul, onde na sua frente você teria o sul, nas suas costas o norte. Não é isso? Então, essas eram as maneiras que eles se encontravam de usar, se localizar no espaço, sem a tecnologia disponível que nós vimos hoje, como essa que nós estamos vendo aqui na tela. Então, um abraço aí para o Joaquim Silva, para o Gabriel Dourado, né? Obrigado pela pergunta, pela participação, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessas aulas, né? Procurem também se aprofundar um pouquinho mais. Qualquer dúvida, né? Pesquisem, leiam um livro, perguntem ao seu professor, porque esse é um assunto que ele vai se auxiliar bastante, não só na questão da orientação, localização geográfica, mas quando você for falar em todos os assuntos do 7º ano, do 8º ano, sempre se falar norte, sul, é uma referência, essa referência geográfica é muito importante, de você saber se orientar, não só se orientar, mas se localizar e localizar qualquer ponto no espaço geográfico, tá ok? Eu espero que tenham gostado da aula, um abraço a todos e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela Gadelha, estou aqui mais uma aula para vocês e hoje nós vamos